pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quem Lidera Governa Podcast. Eu sou a Nívia Lorena e estamos aqui hoje para o nosso primeiro podcast. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com a Letícia, que eu já vou apresentar, uma pessoa sensacional que eu tenho certeza que vai contribuir em muito aqui com o conteúdo do nosso podcast. O podcast Quem Lidera Governa, ele tem o objetivo de mostrar os segredos milenares da liderança. Porque a liderança ela não é algo que tem a ver somente com gestão. Ela tem a ver com governar, ela tem a ver com viver o propósito. Ou seja, cumprir a sua missão aqui na Terra, porque cada um de vocês tem uma missão aqui. E essa missão, ela é linda, é maravilhosa, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, porque ela serve para contribuir para o bem de muitas pessoas. Então, quem lidera, governa, ele tem essa missão de mostrar para vocês os caminhos, para mostrar princípios milenares que, quando aplicados, o resultado é certo. O resultado é o sucesso. E a Letícia, que está aqui conosco, é a Letícia Couto. Ela tem 37 anos, ela é casada com o Diego, é mãe do João Miguel, de 6, e da Ana Beatriz, de 2 aninhos. Ela é formada em Educação Física pela UCDB, ela é especialista em Fisiologia do Exercício pela Gama Filho, Rio de Janeiro, é especialista em Treinamento Funcional, Core 360, ex-atleta de ginástica artística, coaching também em inteligência emocional e analista comportamental pelo método EVO. Ela é eleita uma das 10 melhores personal trainer do Brasil no ano de 2017 pela WTTC. É criadora também do método MQC, Movimentos que Curam. E desde 2019 ela vem atuando com pessoas diagnosticadas com câncer e atualmente é especialista no tratamento com câncer não, com Parkinson, né? Desculpa, é com Parkinson. E atualmente ela é especialista no tratamento dessa doença. Seja muito bem-vinda, Letícia. É uma honra ter você aqui. Eu te agradeço muito por ter aceitado o meu convite de estar aqui no nosso primeiro podcast. Uma experiência inédita para mim, mas com o objetivo de fazer o melhor para vocês que nos acompanham e que com certeza serão beneficiadas com o conteúdo que a Letícia carrega, porque é um conteúdo poderoso. Nívia, eu quero te agradecer por ter me escolhido estar aqui. Para mim é uma honra poder dividir esse lugar com você. Confesso que sentar do lado de cá me tirou da minha zona de conforto, mas eu estou muito feliz e desde já te agradeço. Espero, então, contribuir com o seu podcast, que eu tenho certeza que ele já é muito poderoso, porque quando a Amém. gente entende que quem lidera governa, nós somos imparáveis, porque é para isso que nós somos feitos, né? Somos feitura, a imagem e semelhança de Deus. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão despertadas para liderar e governar em tudo, principalmente na sua própria vida, né? Amém, é isso aí. Então, Letícia, eu já apresentei o seu currículo aqui, excepcional, mas eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, na sua perspectiva, quem você é. Olha, eu sou, em primeiro lugar, filha amada do Senhor. Sou filha da Célia, que é funcionária pública. Sou filha do Edivaldo, que é marceneiro. E que contribuíram muito para que eu me tornasse quem eu me tornei. Me orgulho desse currículo, mas muito mais do que esse currículo, eu amo a pessoa que eu estou me tornando, né? Falar de quem éramos é uma coisa, mas acho que o que mais me encanta é saber para o lugar em que eu estou indo. E tenho 37 anos, sou irmã da Laura e da Maria Cecília, sou a filha do meio e casada com o Diego. Diego é o amor da minha vida, é a pessoa que me incentiva, que me guarda, que me fortalece. E com ele nós construímos a nossa família. Deus nos abençoe. Uma família linda, dois filhos maravilhosos. Eles são, eu sou apaixonada por eles. João Miguel e Ana Beatriz, que
me motivam a cada manhã ser uma pessoa melhor, servir, que hoje eu falo que o que eu desenvolvo é um chamado de, primeiro, trazer o reino para as pessoas que têm um diagnóstico de impossibilidade, e hoje, que é a doença de Parkinson, e essa sou eu. Eu vim de uma família simples, né, humilde, mas que sempre foi regada com muito amor, com muito carinho, com muito amparo, e eu honro a vida de cada um que me trouxe até aqui, né? E eu comecei a praticar atividade física com 6 anos de idade. Eu ingressei na ginástica olímpica e levei isso por mais de 10 anos da minha vida. E eu levei isso, então, para minha profissão, né? Eu me apaixonei por vida abundante, por corpo saudável, né? Por corpo que, como Deus criou, Ele nos fez perfeito e Ele... então, desde muito pequena, eu tive o contato com o esporte. E aí eu entendi que nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. E o que nos dá legalidade para estarmos neste plano terreno é o nosso corpo físico. Então, hoje a minha missão é curar corpos físicos para que vivam e governem e liderem no lugar que eles estiverem, né? Deus nos fez para que nós fôssemos estabelecidos em lugares altos. Aí eu já não falo apenas de profissão, né, de carreira. Em lugares altos, você como mãe, você como filha, você como esposa, ou você homem, né? Uhum. E sermos intencionais aqui nessa terra. Então, hoje, essa é a Letícia. Amo a vida, amo sorrir, amo estar com os meus amigos, amo estar com a minha família. Essa sou eu. Olha que maravilha, né? Falei para vocês que, olha, a Letícia é sensacional, realmente. Letícia, conta pra gente um pouco como que foi esse seu começo da sua atividade profissional na educação física e se você, no início da sua carreira como profissional de educação física, você já tinha essa percepção da importância de unir o corpo, a mente e o espírito. E se não, quando que isso começou? Bom, como eu falei, eu comecei com 6 anos de idade a prática da atividade física. Mas quando eu pensei em carreira, né, eu não pensei, a educação física era a minha terceira opção. O meu pai me dizia que não era uma boa profissão, que não daria dinheiro, né? E aí tudo bem. Quando eu fui me decidir fazer, então, vestibular, eu prestei medicina veterinária como primeira opção. A segunda opção foi fisioterapia e a terceira opção foi educação física. Mas eu decidi prestar vestibular, eu tinha só 16 anos, eu ainda estava no segundo ano, no segundo ano do ensino médio. E aí eu perguntei se eu poderia fazer vestibular, falaram para mim que eu poderia fazer, mas que eu não passaria, né? Aí, mas para ir para surpresa de todo mundo, eu passei em 3 instituições. Só que quem fez a minha inscrição no vestibular foi a minha mãe e a minha irmã mais velha. E elas colocaram as opções para mim: educação física, primeira opção. Segunda opção, educação física. E terceira opção, fisioterapia. E eu prestei vestibular acreditando que eu estava prestando para medicina veterinária. Muito bem, fiz vestibular. Quando eu fui ver o resultado, aí eu vou lá na lista de medicina veterinária e procuro meu nome, não acho. Eu fiquei arrasada, Nive. Elas assim, né? Quieta, olhando uma para outra. Não, vamos aqui, vamos olhar na outra lista, de repente, né? Vai que você passou em outras opções, tal. Aí, para minha alegria, o meu nome estava na educação física e não fiquei brava por isso, de forma alguma. Realmente era o que estava na minha essência, né? Cuidar do corpo. Mas eu não tinha esse entendimento de onde eu chegaria. Porque como eu vinha do esporte, eu sempre entendi que ter um corpo saudável, hábitos saudáveis, prática de atividade física, nos levaria em algo melhor, né? Sim. Não adoeceríamos, enfim. E aí eu comecei. Me formei, então, entrei no ano de 2004 e me formei em 2007.
Eu entrei aos 16 e me formei aos 20 para 21 anos. E aí eu comecei a estudar a performance, porque a graduação, ela não tem esse olhar, né, que nós temos. Nem eu tinha. Até então eu era tão nova quando eu fiz educação física, não tinha o entendimento da palavra de Deus, nem o que nós representamos nesse plano. E aí, então, eu comecei a educação física como treinadora, pensando em saúde, emagrecimento. Então, essa foi o meu caminhar até o ano de 2019. Então, eu trabalhava com performance, com emagrecimento. Fui ficando cada vez mais nichada. Então, eu sempre entendi que eu não seria mais do mesmo. Eu nunca aceitei que eu passaria pela vida dos outros sem fazer alguma diferença. Então, aquela que chegava na academia, por exemplo, falando que não gostava de treinar, que não gosta da atividade física. Então, a minha missão era mostrar uma outra perspectiva do que é a atividade física e fazer com que aquela pessoa, então, gostasse do exercício. Então, desde a sua formação, seu objetivo sempre foi ajudar pessoas a alcançarem resultados. Sempre. Você nunca pensou na área da docência, De forma alguma. Eu tive um susto na graduação. Eu lembro que quando eu tenho as duas licenças, né? Tanto o bacharelado quanto a licenciatura plena. E a área da licenciatura plena é escola. E quando eu fui para os estágios obrigatórios, que eu me vi como professora de educação física escolar, eu tinha uma certeza que naquele lugar eu não atuaria. Eu não tinha habilidade com criança, com jogos, eu não sabia. Eu falava, Jesus, não eu era pensei, sua o que praia, eu tô literalmente. fazendo aqui? Exatamente, não era o meu lugar. Então, eu sabia que eu trabalharia fora da sala de aula, isso era fato. Aí, tanto que eu me formei e eu já comecei em academias. Então, eu já desenvolvi, já levei para essa área. Claro que eu nunca falei, dessa água eu não beberei, né? Mas enquanto eu pude escolher, eu não fui para docência. Mas você já na formação percebeu que a sua vocação era essa área de ajudar pessoas realmente a alcançarem resultados na área da saúde. Corpo. Então, você já descobriu ali habilidades. Sim. Suas. Eu sempre fui uma pessoa inconformada com a negatividade ou a falta de entendimento das pessoas em relação ao exercício. Por quê? O exercício é aquilo que faz o seu corpo ter função. É com ele, né? Nós temos um arsenal, nós somos como que uma farmácia. Nós temos tudo que o corpo precisa em nós, mas cada um desses medicamentos precisam ser ativados. E a gente só ativa com a atividade física. Com o movimento. Com o movimento. Não tem como você não olhar para o seu corpo pensando nele como algo sagrado, como um templo mesmo que carrega vida. Então, se você não cuida da sua vida e da sua saúde, eu temo que você não viva, mas que você sobreviva nessa terra. Então, essa nunca foi a minha missão. Os nossos corpos nasceram perfeitos e eles devem continuar assim até o último dia. Claro que tem o processo de envelhecimento, tudo isso, mas isso tudo também é um planejamento. O envelhecer é uma construção. Então, eu sei como eu irei envelhecer e como o meu corpo físico vai estar dentro daquilo que eu escolho. Então, todos os dias eu escolho treinar o meu corpo para que eu ative todo ele e eu tenha performance em todo e qualquer lugar que eu decidir estar. Então, para quem nos escuta, né, se você gosta ou não, eu te convido, então, a olhar para você como algo que carrega vida. E como está essa vida hoje? Será que você tem total disponibilidade, liberdade no seu corpo ou você é preso dentro de um lugar? Preso porque você está obeso, preso porque você está com depressão, preso porque você está com diabetes, preso porque você tem colesterol, preso, né? E aí você vai cada vez menos usufruindo de vida. Então, sempre que a pessoa chegava para mim na academia e falava, olha, eu tô aqui, mas eu não gosto, eu sempre tentei entender e mostrar um novo olhar de que o corpo é a única coisa que ela precisa para desenvolver todas as outras. Sim. Então, se isso aqui não funciona, os demais, eu acredito,
Aliás, eu tenho certeza que também não vai funcionar. E quando você fazia essas avaliações, essas perguntas poderosas para os seus clientes, seus alunos, o que você percebia assim de respostas deles em relação a por que não gostar de atividade física ou por que não se mantém fazendo? Eu mesmo fui uma pessoa que comecei várias vezes a fazer atividade física e não conseguia me manter. Eu só fui entender que eu deveria me manter fazendo atividade física quando eu comecei a pensar em mim numa visão de futuro, como eu gostaria de estar daqui uns anos, porque normalmente, enquanto você é jovem, você não tem as consequências da falta do cuidado com o corpo. Mas conforme os anos vão passando, até pelo processo natural de envelhecimento, e ele vai sendo, no meu entendimento, agravado com a falta do cuidado do corpo. Uhum. Então, eu comecei a entender como eu gostaria, a me preocupar com o meu futuro, a querer ter um bom futuro, ter uma vida saudável, um envelhecimento saudável. Aí eu pensei assim, olha, o único jeito é eu começar a cuidar do meu corpo agora. Então, foi aí que eu tive um despertamento para começar a fazer atividade física. Mas o que a gente vê na prática? Que muitas pessoas, ou hoje, com esse nível de informação que nós temos através de todos os meios, as pessoas sabem da importância de fazer educação física, de fazer atividade física, na verdade. Qualquer coisa que vá movimentar o corpo, para ter disciplina, para ter equilíbrio, para ter coordenação motora, porque até isso eu tinha dificuldade. Mas aí eu pergunto, por que as pessoas não fazem? Se elas sabem que é bom. O saber é cognitivo, Sim. mas o fazer, ele é emocional. Então, o que eu vejo hoje dentro da atividade física? Venderam um modelo como sendo o modelo perfeito de exercício físico, que é a musculação. Mas tem pessoas que não gostam desse ambiente. Então, essa não é a única opção que você tem para fazer o seu corpo se movimentar. Sim. Eu não estou minimizando a importância da musculação de forma alguma. Toda e qualquer atividade física tem a sua relevância. Mas o primeiro ponto era perguntar por que você não gosta ou por que você está aqui. Uhum. Porque fazer algo que você realmente não gosta, você não vai levar isso para frente. Sim. E é o nosso pensamento que coordena o nosso cérebro e as nossas ações. Então, se todas as vezes que eu pensar, tenho que ir para a academia, ai que saco, quanto tempo você acha que você vai durar naquele lugar? E quais benefícios você acha que você está tendo? Talvez um benefício físico, mas e a parte emocional? A parte hormonal, pensando, nossa, eu não gosto de estar aqui, eu não queria estar aqui, esse lugar é muito chato, eu não gosto daqui. Então, o que eu entendi? Primeiro ponto, onde você se sente bem. Quando você descobre esse lugar, você começa a se movimentar. Então, a gente tem inúmeras possibilidades pensando em exercício físico. Hoje, eu, Letícia, para dar aula, eu preciso de um corpo e de um chão. Eu não preciso de mais nada. Por quê? Nosso corpo, a nossa unidade, a nossa estrutura é capaz de desenvolver coisas grandiosas sem aparelho de musculação. Eu falo para as pessoas se prostrar no chão, por exemplo, para adorar. Não é tão simples assim. Por que não é simples? Tem pessoas que não sentam mais baixo do que a altura de uma cadeira. Então, ao longo do tempo, esse corpo vai ficando ineficiente, pensando em eficiência humana nos próximos anos. Então, o que eu convido hoje os meus alunos a descobrirem e despertarem o seu corpo. Em vários planos, em várias posições, com variação de intensidade. Então, ele senta no chão, ele levanta, ele rola, ele puxa, ele empurra, ele corre. Isso tudo é importante? É importante. Mas mais do que ser importante, ele é capaz de fazer? Então, hoje o meu olhar como profissional de educação física é assim, o que o seu corpo é capaz de fazer? As máquinas de musculação, elas são muito eficientes por um determinado período de tempo. Só que você executa os exercícios parado. Não tem movimento. Então, eu executo, sei lá, um leg press, eu empurro, mas eu tenho até o movimento, mas eu não tenho nenhum tipo de deslocamento, que na minha concepção não é compatível com a atividade humana. Agora, se você pensa que esteticamente, ser magro, ser bonito, ser definido, isso é saúde, eu te digo que não é. Mas se você busca isso mesmo assim, não, eu quero estar dessa forma, então você
pode escolher a musculação. Por quê? As máquinas, elas foram feitas para isolar partes e desenvolvê-las. Então, aí você tem um corpo escultural aos olhos, mas e ele é funcional? Como que está a sua saúde articular? Como que está os seus ligamentos? Como que está a sua coluna? Como que estão os seus pensamentos? Você está presente durante a atividade física? Porque hoje eu vejo na musculação, tem gente que está trabalhando, está ali no celular, resolvendo um monte de coisa e executando um movimento, então ele não está Você falando isso, eu me lembrei de um presente. termo que se fala muito, mas eu não entendo muito bem, que é a questão da consciência corporal. Sim, Seria nesse sentido que você está dizendo, quando você faz movimentos que não não só dependem de equipamentos, que não são movimentos repetitivos, mas que você está conectada com aquilo que você está fazendo, observando seus movimentos, sentindo o seu corpo, seria isso? não só a consciência corporal, mas a consciência cognitiva. Eu Junto. estou neste lugar para cuidar de mim, para fazer exercício, para cuidar da minha saúde. Porque senão você faz, aí que vem as lesões, aí que vem um exercício ineficiente, e as pessoas começam a não gostar, porque eu me machuco, porque toda vez que eu vou para academia, eu sinto muita dor, eu não gosto desse lugar. Então, a primeira pergunta é: onde você se sente bem? Você precisa achar algum lugar. Porque hoje eu falo que nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. Não tem como você desconectar. Falar para mim, não, eu estou super bem emocionalmente, eu estou super bem no meu trabalho, eu estou super bem na minha casa, mas quando a gente te olha para você, você não está bem. Você está com o corpo caído, sua cabeça está mal posicionada, está comprometendo toda a sua estrutura. Tem estudos que mostram que a postura influencia muito como você vai performar na sua vida. Então, a maioria das pessoas, se você olhar hoje ainda por conta de tela, elas estão caídas. Então, É verdade. isso, visualmente, emocionalmente, tem um impacto, estruturalmente também, porque aqui é uma caixa. Sim. É a caixa torácica que guarda os seus órgãos vitais. Então, se você tem um corpo colapsado, sabe, aquele ombro para frente, aquela barriga caída, a cabeça lá na frente, como que isso aqui vai funcionar? Não vai ter função. Diferente de um corpo bem posicionado, a cabeça no lugar dela, os ombros alinhados, uma caixa que tem amplitude de movimento. Então, o meu coração Até está para no lugar respiração. certo, o meu pulmão está no lugar certo, o meu diafragma, meu estômago, tudo funciona. Sim. Então, quando a gente pensa em função, aí eu te convido a olhar como está a sua função hoje. Então, é necessário a gente ter esse olhar para começar a quebrar esses preconceitos ou essas crenças de que exercício é ruim, de que exercício é cansativo. Todas as vezes na Bíblia em que Jesus ele estava com seus discípulos, antes dele fazer uma jornada de oração, ele convidava os seus discípulos a ir a algum lugar. Geralmente subia-se um monte. O Monte de Israel, eu ainda não estive lá, mas eu estarei, você demora em média 2 a 3 horas para subir no monte. Você imagina quimicamente, fisicamente, como que esses corpos chegavam naquele lugar. Oxigenados, cheio de vida, sangue circulante, cabeça funcionando, corpo pronto. Agora eu vou conectar a minha alma, o meu espírito, eu vou orar, eu vou me desenvolver. Então esse é o templo. Porque Jesus ele podia orar e fazer em qualquer lugar. Mas ele fala assim, não, então vamos. Então ele se colocava em movimento. Tem um porquê. Tudo tem um porquê. Por isso que eu falo, nós temos uma farmácia que é ativada com o exercício. Jesus nos mostrou isso. Então, ele nunca fez as coisas parado. Ele estava em constante movimento e chamando. Então, fazendo o que? Ele estava ativando o corpo. Porque ele fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, como que eu vou acessar um espírito forte e vivificado num corpo fraco? Num corpo fragilizado? Então, nós precisamos entender que hoje você precisa encarar que você é um templo. É morada do Espírito Santo, é um corpo que emana energia, emana hertz, voltagem. Então, quando você sabe que quando você está treinado, oxigenado, com todos os seus hormônios, serotonina, dopamina, endorfina circulante, você vai voar. É outra energia. Nada te para, é outra energia. Então, Com eu sempre certeza. tive esse olhar. E qual que é a dica, Letícia, que você dá para pessoas que não estão em movimento? E também, se elas quiserem entrar em movimento, como que elas podem escolher um exercício
que descobrir, na verdade, qual seria o exercício que tem a ver com ela, que seria prazeroso. Qual é a dica que você dá para essas pessoas? Para que todos não venham falar assim, olha, eu não faço atividade física porque eu trabalho muito, eu não faço atividade física porque eu não gosto, porque eu não tenho dinheiro. Enfim, N justificativas que nós ouvimos, eu também já dei algumas, eu vou confessar aqui. Sou ser humano, né? E assim, estou aprendendo, estou no processo de ser minha melhor versão a cada dia. Mas o que nós sabemos é isso, que as pessoas sempre dão uma desculpa para não fazer algo que precisa ser feito. Então, qual seria a dica para as pessoas? Primeiro, descobrirem aquilo que elas realmente gostariam de fazer e para aquelas que não querem, mas que precisam. Como diz o podcast, quem lidera, governa. Sim. A Bíblia fala, ame ao próximo como a você mesmo. Como você vai amar o outro se você não se ama? Sim. Quando você entende que você é o ser único e não existe um outro exemplar seu, você tem que ser o primeiro ponto. Como que eu vou me posicionar nessa terra se nem eu acredito em mim? Sim. Se eu não entendi ainda até hoje que é a partir dessa matéria física que eu desenvolvo todas as outras. Uhum. A dica que eu dou é primeiro se ame, em primeiro Exato. lugar. E modifica a sua mente. Talvez você ouviu falar demais que atividade física é chato, que musculação é chato, que correr é chato, que isso é chato, que tudo é chato. Nada é chato, você precisa se sentir bem em algum lugar. Então, com quem você vai se conectar para convidar a fazer exercício com você, talvez essa pessoa não te incentive, todas as vezes que você começa, alguém te diminui. Uhum. Então, você precisa entender que é sobre você, não é sobre o outro. Você quer estar como? Ah, o meu marido não vai, a minha amiga não vai, minha mãe não vai. Você. Uhum. Você em primeiro lugar. E nós precisamos ser intencionais nessa terra. Você quer passar por aqui de que maneira? Sim. Se você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, Uhum. que eu vos aliviarei. Então, como você vai se aliviar é tendo um corpo forte. As pessoas fortes fisicamente, elas tendem a superar os obstáculos de uma forma melhor. Uhum. Porque um corpo mais saudável são químicas melhores que Sim. fazem isso funcionar. Claro que tem alguns excessos que vêm suprir alguma falta, né? Uhum. Então, você treinar demais enlouquecidamente, Sim. porque também está errado. Então, a gente tem que ter sempre um equilíbrio. Então, o treinar não é todos os dias você levar o seu corpo à sua exaustão, porque isso também não é bom. Uhum. Quando você treina de uma forma muito intensa, você abre a sua janela de imunidade e você fica por 7 dias desprotegido em termos de imunidade, né? Então, a gente não pode usar como uma balança, como uma régua, que o exercício físico, ele precisa necessariamente ser de alta intensidade. Uhum. Não é bem por aí. Então, o que é o exercício físico que deveria ser bastante variado? Eu gosto muito de caminhada, Uhum. porque eu sempre penso, é o que eu preciso para me locomover. Então, se eu não tenho uma boa marcha, uma boa caminhada, como que vai ser ao longo do tempo? Então, eu preciso ser capaz de caminhar, é uma boa Uhum. opção. Eu preciso ser capaz de correr, é uma boa opção. Eu posso variar entre esses dois, eu caminho um pouco, eu corro um pouco, não precisa ser por um período grande de tempo, mas de pelo menos 30 minutos diariamente, tá? Porque a Organização Mundial da Saúde, ela fala que a pessoa que não é sedentária é aquela que treina de 4 a 5 vezes na semana por pelo menos 1 ano ininterrupto. Então, assim, eu treino de segunda, terça, quarta e quinta. Sexta, sábado e domingo eu não treino. Quando eu viajo, eu não treino. Quando acontece alguma coisa, eu não treino. Então, você é considerado sedentário. Então, como você se alimenta todos os dias, escova os dentes todos os dias, trabalha todos os dias, o exercício físico também precisa ser incluído todos os dias. Uhum. Letícia, eu não tenho tempo. Pois bem, se você não tiver tempo para a saúde, você vai ter que tirar tempo para a doença, porque ela vai chegar. Sim. Vai infartar, vai ficar obeso, Isso é certo. vai acontecer, não tem jeito. Uhum. Porque você está caminhando para isso. Como que o nosso corpo funciona? Através da alimentação.
Como você tem se alimentado? Então, se você se alimenta mal e ainda não coloca essa máquina para funcionar, você tem certeza que daqui a alguns anos você vai estar bem? Infelizmente não vai, isso não é profecia, isso é fato. É fato. Vai acontecer. Então, se você não quer, a minha dica é: tenha essa consciência. Você precisa trazer a consciência que você é a única pessoa responsável por você. Não adianta colocar a culpa no outro. Então, eu posso fazer uma atividade, uma caminhada que é gratuita, eu posso fazer uma corrida que é gratuita, eu posso fazer alongamentos, também é uma forma gratuita. Eu posso nadar, se eu gosto de nadar, tem, né? Quem tem piscina em casa, tem clubes de natação, enfim. E eu posso brincar. Esse pilar é o que eu gosto muito. Né? Brincar como uma criança. A Bíblia fala: herdará o reino dos céus aquele que tiver o coração como de uma criança. Sim. E eu ouso dizer que também como o corpo de uma criança. A criança, a qualquer lugar, é play de exercício. Sim. Ela senta na cadeira diferente. Ela encontra oportunidade em tudo. Ela senta no sofá diferente. Uhum. Ela cria situações. Então, se você está na sua casa, hoje eu não tenho tempo para treinar. Pois bem, vai lá na sala da sua casa e olha como que a sua sala é todos os dias. Como que está posicionada a sua mesa, como está posicionada as suas cadeiras e como que você senta nela todos os dias. Hoje eu não tenho tempo de treinar. Como que eu vou sentar diferente na minha cadeira? Vamos pensar. A cadeira foi feita para ficar só sentada em cima dela? Não. Eu posso passar por cima, eu posso passar por baixo, eu posso passar por baixo da minha mesa, eu posso passar por cima da minha mesa, eu posso usar mãos e pés, eu posso usar só mão, eu posso usar só pé, eu posso usar minhas costas. Então, quando eu coloco o meu corpo na sua variabilidade de movimento, eu crio situações de exercício incríveis. Então, não dá para falar para mim, Letícia, eu não tenho tempo. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Uhum. Porque hoje o que eu olho? Você fazer movimento é diferente de você tirar um tempo para fazer exercício. Uhum. Entenda. Você que trabalha 8 horas por dia sentado numa cadeira. A cada 5, 10 minutos, meia hora que seja, você pode sentar no chão e levantar. Ai, mas eu tô no escritório, eu tô no consultório. Vai lá no banheiro. Uhum. Senta lá no chão no banheiro, levanta, dá uma espreguiçada, começa a usar a escada, se você tem escada, começa você ir buscar a sua água se alguém te serve, começa então a criar situações no seu dia a dia que você vai gerar movimento para esse corpo. Mas você precisa ter esse olhar. Se eu não for minha prioridade, quem vai ser? Uhum. Se eu não tiver esse amor por mim, quem terá? Pensando que eu carrego e eu sou a morada do Espírito Santo. Eu preciso carregar vida. E de mim tem que fluir vida e vida abundante. Senão você não vai viver. Você vai sobreviver. Você vai ficar presa num corpo doente, num corpo travado, num corpo dolorido. Tem dor de cabeça, tem enxaqueca, tem náusea, tem dor de estômago, tem queda de cabelo. Tem alguma coisa errada. E aí vira um ciclo, porque aí também a pessoa usa esses sintomas, que já pode ser uma consequência da falta do movimento, do exercício, para não continuar não fazendo. Sim. Aí é um ciclo. Porque o normal, Nívia, é viver sem dor. Uhum. O normal é viver sem dor. Hoje não é mais comum. Uhum. Mas o normal é viver sem dor. E a dor, ela tá muito relacionada à falta de movimento. Geralmente, quando as pessoas estão com dor no pescoço, com tensão, elas apertam, assim, né? Uhum. Tentam. Aquilo tá Movimentar o duro. pescoço. Então, geralmente, onde tem dor, tem excesso de rigidez. E nosso corpo, ele é 70% água, ele precisa fluir. As Uhum. coisas precisam deslizar, então a gente precisa ter um corpo móvel, um corpo... Então, se tá doendo muito, é porque provavelmente você está há muito tempo numa mesma posição. Sim. Se você, a cada tempo, começou a doer, sei lá, doeu as costas, fica em pé um pouquinho. Dá uma caminhada, volta, senta diferente na cadeira. Se você só senta a cadeira assim, coloca a cadeira de lado, coloca a cadeira pro outro lado, senta com a perna aberta do jeito que a mãe não gostava que a menina sentava, você vira a cadeira assim, senta. Por quê? Você está criando estratégias, amplitude de movimento e mais articulações, então você usa amplitude de quadril. Se a sua cadeira você consegue subir e descer, então um tempo você fica com ela em cima, um tempo você fica com ela embaixo, porque você já vai mudar o ângulo do seu tornozelo, o ângulo do seu joelho, o ângulo do seu quadril, o posicionamento das suas costas. Então, dá para fazer movimento em qualquer lugar, em qualquer tempo, sem ninguém perceber. Nossa, quanta informação maravilhosa, Letícia! Vou confessar para você, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, mas tudo realmente parte desse princípio, amar a si mesmo. Porque quando a gente se ama, a gente encontra
possibilidades no meio das dificuldades. Com certeza. E aí uma priorização que a pessoa dá para si mesma. Então é a questão também da autorresponsabilidade, a responsabilidade por si mesmo, pelos seus resultados, até para que a pessoa possa continuar por muito tempo ajudando também as pessoas que ela ama, sendo uma pessoa produtiva no trabalho, uma pessoa que contribui para que a sociedade seja um lugar melhor. Então, assim, começa realmente nesse princípio, amar a si mesmo, para que possa amar o próximo. Com E certeza. se cuidar, e buscar solução, buscar formas de entrar em movimento. Então, pelo que nós ouvimos aqui até esse momento que a Letícia está nos ensinando brilhantemente, não tem desculpa para ficar parado. Não tem. Não tem, a gente precisa nos colocar realmente como nossa prioridade, porque se você não fizer, quem vai fazer? Quem vai fazer? Se não agora, quando? Porque Sim. a Bíblia diz, basta o dia de hoje. Então você precisa todos os dias fazer uma única escolha. Sim. Talvez sacrificar, acordar um pouco mais cedo. Dorme um pouco mais cedo. Porque a gente foi projetado, né? Senão, a única luz que não nos atrapalha é a luz do sol. Então, se nós nos governássemos pelo plano que nos rege, que é o dia e a noite, então o dia foi feito para nós acordarmos e a noite foi feita para nós dormirmos. Então, se você faz uma higiene de sono e você dorme mais cedo, consequentemente você consegue acordar mais cedo, porque o seu corpo ele faz o ciclo perfeito e te desperta. Ele vai te verdade. despertar cedo. Agora, se você não consegue acordar cedo, você precisa sempre de um despertador e você nunca acorda bem, você nunca acorda descansado, tem alguma coisa errada. O ciclo não está fechando, você não está entrando nos seus sonos de qualidade, você não está fechando o ciclo circadiano, que ele fecha com a luz do sol. Né? Então, o sol das 8 horas da manhã é um excelente sol para você tomar, para você encerrar o ciclo que ele vai refletir na sua noite. Então, você tem que planejar o seu dia, porque nós temos 24 horas para todo mundo. Sim. Por que para uns dá tempo e para outros não dá tempo? O que nós não temos é prioridade. Prioridades, com certeza. Então, você precisa ser a sua prioridade. Então, de repente, sacrificar um período do seu almoço, hora que você sai do seu trabalho. Porque, principalmente nós mulheres que têm filhos, a gente acha assim, poxa, eu já fico o dia inteiro fora de casa, eu ainda vou sair para treinar. Mas se você não está bem, como que você vai chegar em casa? Você está feliz com o que você vê no espelho? Sim. Você fica feliz quando o seu filho chama você para brincar, para correr, para pular, você não consegue? Não tem vitalidade para isso, energia. Você até quer, mas o seu corpo não responde. Sim. Então, isso para mim não é saúde. Com então, nós certeza. precisamos entender que nós somos sempre a nossa prioridade. Então, programe-se em dormir mais cedo. E se você conseguir acordar meia horinha que seja mais cedo, é suficiente. Tanto que a Organização Mundial da Saúde fala que é 150 minutos por semana. Se você dividir isso em dias, é pouquíssimo. Pouquíssimo. 10 minutos é melhor do que nenhum minuto. 20 minutos é melhor do que nenhum minuto. Então, vai criando estratégias, né? Então, um dia eu corro, porque é uma coisa que eu gosto muito, mas eu tô me sentindo meio flácida, eu tô sentindo que eu tô perdendo massa muscular. Se você não tem, não consegue desenvolver o movimento natural sozinho, vai para uma academia, nem que você treine uma vez na semana ou duas. Aí, no outro dia, você faz, sei lá, uma dança. Você entende? Então, se cada dia você fizer um pouquinho de alguma coisa, já vai ser excelente. E hoje, com a internet, gente, tem tanto treino disponível, tem tanta coisa. Todo esse movimento, essa intencionalidade que você está nos explicando aqui, vai levar a mente a criar um hábito. Sim. E essa intencionalidade, essa ação todos os dias de buscar o movimento, de fazer experiências para descobrir aquilo que gosta, e aí isso vai gerando, essa ação repetida vai gerando hábito, e esse hábito vai passar a fazer parte da vida da pessoa. Então, vai ser mais fácil dela encontrar o tempo, ela vai sentir prazer nessas atividades que são repetitivas, mas elas têm a sua função. Então, a gente consegue sim sentir prazer em atividades repetitivas quando ela tem um sentido para nós. Sim. Então, eu falo repetitiva no sentido assim, todos os dias eu tenho que me movimentar. Então, isso é algo que é uma rotina.
E sendo uma rotina, vai se tornar um hábito na minha mente, eu já vou entrar no modo automático, vou gastar menos energia para fazer essa escolha de falar assim, hoje eu tenho que ir, porque já se tornou um hábito. Então, é uma consequência do quanto a pessoa vai investir nela mesma. E aí, cada dia que passar, vai se tornar mais leve. Com É certeza. isso que nós ouvimos muitos relatos. Eu ouço, assim, estando na academia, em estúdio, eu ouço os relatos das pessoas exatamente nesse sentido. No começo era mais pesado, hoje é mais leve. Uhum. Então, por quê? É uma consequência. Nós vamos gastar uma energia no começo, mas depois vai se tornar mais leve. Fora o resultado que vai ter da saúde no todo. Não é só um não, a corpo saúde bonito, vem, mas é uma mente boa, uma energia boa, é você produzir mais, é você se sentir mais realizado como pessoa. Então, assim, a atividade física só tem benefícios. E mais feliz. Mais feliz, com certeza. E fazendo as pessoas com quem você convive, com quem nós convivemos, felizes também. Porque uma pessoa de mal com a vida, ninguém merece. Nem a própria pessoa, muito menos as pessoas com quem ela convive. O lidera, governa. Se você não está liderando e governando a sua própria vida, É verdade. como liderar e governar as outras coisas? Sim. Então, às vezes as pessoas querem performar muito por fora, mas não tem tempo de performar por dentro. Então, nós primeiros precisamos nos enxergar. Que se eu não estiver bem, eu não vou desenvolver nada bem. Não vai dar certo. Não exige de mim estar sempre disposto, sempre alegre, sempre disponível. Você vai ser sempre aquela pessoa que depois do almoço está prostrada, que Sim. precisa dormir, está com sono excessivo, tem dificuldade de concentração, tem dificuldade de entrega, sabe? Vive de mau humor, às vezes julga demais, tem uma tristeza inexplicável. E a atividade física, ela vai contribuir para você num todo. Porque quando você... eu amo eu ter vindo do treinamento físico, porque isso me tornou uma pessoa muito disciplinada. Esse é o que me encanta do esporte, a disciplina que ele nos traz. Então, você consegue transferir isso para todas as áreas da sua vida. Você precisa performar e performar bem em tudo que você estiver disposto a fazer. Sim. Mas a gente só performa bem, muito bem por fora, mas e não está performando bem por dentro? Então, como tá as suas emoções? Sim. Como que tá quando você tira a roupa e se olha no espelho? Você tá O que feliz? você sente? O que você sente? E não vem falar para mim que eu tô obeso, né? Mas eu fiz exame, tá tudo bem. Não tem nada fora do lugar, tá tudo errado. Obesidade não é saúde, é uma doença. Sim. E atrelada a várias outras. Então, a gente não pode somente usar parâmetros bioquímicos para mostrar quem é. Eu tô vendo. Sim. Eu tô olhando, eu tô enxergando. Então, você precisa primeiro aprender a falar não para muitas coisas. Sim, e fazer falar escolhas. sim para muitas outras, fazer escolhas. Como você quer estar daqui a 5, 20, 10 anos? Como? E depende de você. Não adianta você culpar o outro. A academia é caro, o trânsito é isso. Não, é sobre você. É sobre você. Tem quantos anos que existe a academia? Antigamente não existia, porque as pessoas performavam. Ela tinha que ir atrás do seu alimento, Sim. ela ia a pé na padaria, ela ia a pé na escola, ela fazia, então ela tinha uma vida muito mais ativa. Antigamente, as pessoas caminhavam em média de 8 a 10 quilômetros por dia. Hoje, não se anda 800 metros. Porque se você for pensar em quem trabalha, por exemplo, CLT, fechadinho ali num lugar, ele acorda, toma seu banho, se movimenta em termos de caminhada ali dentro da sua casa, chega no escritório e senta. E ele vai ficar por horas naquele lugar. Ele vai 8, levantar. 10 horas. No máximo, ele pega uma água. Mas pensando isso em metros, não vai dar pouco. quilômetro, não vai dar. Então, por isso os corpos estão fragilizados. Por isso os corpos estão doentes, estão sem função. Né? A pandemia foi um período assim que me assustou e que eu me vi pensando, meu Deus, eu preciso ajudar as pessoas. Porque o que matou não foi a Covid. O que matou foi as comorbidades. As comorbidades. E eu entendi que o treinamento físico podia salvar muitas vidas. Sim. E quantas pessoas, o diagnóstico da doença de Parkinson aumentou demais. E é uma doença que ela é muito emocional. E isso que eu quero que você fale, porque isso é algo muito especial em você, no seu trabalho, que eu admiro demais. É um trabalho de excelência
que muitas pessoas podem ser beneficiadas, e aí eu quero que você fale pra gente desse seu trabalho com pessoas com diagnóstico de Parkinson. Hoje eu entendo que é um chamado de Deus para minha vida, porque o meu discurso de formação é que eu nunca trabalharia com doença, mas que eu só trabalharia com saúde. Mas não foi isso que ele tinha preparado para mim. No ano de 2019, eu tive uma primeira aluna com esse diagnóstico, era mãe de um aluno. E ele perguntou se eu poderia atender a mãe dele. Eu falei, tudo bem, porque eu já estava. Ele não era ele meu aluno, era a namorada dele. Perguntou se eu poderia atender a mãe dela, porque eu já estava num nicho de atender só mulheres. Eu falei, tudo bem, eu atendo. Aí ela falou a idade dela e tal. E aí no final ele falou, então ela tem Parkinson. Eu, uau! E agora? E o meu discurso de que eu não trabalho com doença, o que eu faço com isso? Mas como eu já estava com outro olhar, pensando em atividade física, que aí eu tive o olhar do movimento natural, de corpo eficiente, de trazer mais movimento, mais mobilidade. Então eu não assustei em atendê-la. E quando ela chegou para mim, ela estava com crise de fibromialgia, depressão, um ombro com um tendão rompido, ela ia fazer uma cirurgia e o diagnóstico de Parkinson. Falei, você dá um tempo para mim? Pedi para ela, não faça a cirurgia do ombro ainda, vamos tentar reabilitar ele com o exercício físico e daí depois a gente vê o que acontece. Pois bem, eu me apaixonei por ela e eu entendi que a doença de Parkinson ela é uma doença no nível das emoções, como diz James Parkinson, ela é a paralisia agitante. Então, o nosso campo de batalha da mente tem tantas coisas na nossa mente que nos aprisionam. E aí, junto com ela, tem agregado várias outras, excesso de medo, excesso de ansiedade, vem junto depressão, algumas outras síndromes, e a grande maioria delas emocional. Mas eu entendi que o exercício natural, o movimento natural, era muito eficiente para ela. Então, ela saiu do quadro de fibromialgia, saiu do quadro de depressão, não fez a cirurgia de ombro e ela teve uma melhora muito significativa com o Parkinson. E aí eu comecei a estudar a mente, porque ela não tinha só esse diagnóstico, ela tinha alguns outros agregados. E aí eu fui entendendo que quando eu conseguia acessar aquele evento, né, aquilo que aconteceu na vida dela, um problema, uma falta de perdão, um medo, alguma angústia. Então, é pontual. Quando eu acesso aquele lugar, elas ficam curadas. O corpo que tremia não treme mais, o corpo que era rígido não fica rígido mais. Então, eu entendi que os movimentos curam. E movimento é emoção. Emoção é movimento. Eles têm esse mesmo significado. Então, quando eu comecei a ter este olhar, o que eu trago dentro do MQC, ele tem 3 pilares, que foi o método que eu desenvolvi. Movimento, inteligência emocional e fé ou espiritualidade. Ou seja, a trindade. O corpo, a alma e o espírito. Então, quando eu consigo essa reconexão, esses corpos voltam a funcionar. Como eu falei antes, nós temos uma farmácia dentro de nós. Então, nós precisamos simplesmente ativar. O que é o Parkinson? É a perda progressiva do hormônio do bem-estar, da disposição, da alegria, que é a dopamina. E quando eu entendi que quando eu faço atividade física, eu consigo liberar esses hormônios. Quando eu ajusto a minha alma e o meu espírito, eu também libero essa química e aí eu tenho um corpo perfeito. Olha que maravilha. Então, foi esse entendimento, foi esse caminho que Deus me mostrou. E eu levantei essa bandeira. Não tenho medo de falar que no meu íntimo, o Parkinson tem cura. Porque eu me emociono. Porque eu sou uma pessoa que levanta essa bandeira sozinha. Mas eu sei que uma multidão começa com uma pessoa. Exato. E se quem nos fez perfeito, e ele já falou que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, é porque existe cura. Sim. Existe um processo, existe um caminho e existe um querer. Mas a gente precisa buscar naquele lugar, às vezes é dolorido.
Às É vezes as verdade. pessoas não querem deixar ser tocada, porque às vezes doeu muito. Não querem Foi muito acessar. impactante. Uhum. Eu senti muita dor, eu sofri muito naquele lugar. Eu não quero voltar naquilo. Mas Uhum. ele volta naquilo todos os dias a ponto de fazer o corpo dele parar de gerar um hormônio, que é o Uhum. hormônio da disposição, o hormônio que te destrava, que te deixa andar, que te deixa falar, que te traz alegria. Então, eu não aceito mais esse diagnóstico. E é o que eu tenho feito todos os dias da minha vida. Para quem vem comigo com esse diagnóstico, nós vamos ativar esse corpo de novo, porque um corpo ativado é um corpo sarado. E a Bíblia fala que nada é impossível para Deus, mas tudo é Sim, possível àquele que crê. Então, sim, se você acreditar que dentro de você tem um poder e que cabe a você ativar esse poder, você vai chegar lá. sim. Claro que vai precisar de uma mudança. Uhum. Às vezes é uma mudança pequena, é um Uhum. perdão, é um ressignificar. Uhum. Porque o evento de injustiça aconteceu, ele não muda, mas a gente Uhum. ressignifica. Então, quando você decide se desconectar emocionalmente daquele evento, o seu corpo volta a funcionar. Por quê? Quem governa o nosso cérebro são os nossos pensamentos. Sim. Então, o que você tem pensado? O que você tem alimentado? A Bíblia te convida. Ela fala assim: de você pode sair vida ou Ou morte. morte. E eu falo para você: escolha, pois, a vida. É escolha. Sim. Você escolhe viver ou você escolhe ter um diagnóstico? E aí, esse é o meu jargão. O diagnóstico não define quem você é. Quem você é. O diagnóstico te dá um rumo. Eu sei que eu tenho, o que eu vou fazer com isso? É Uhum. igual o que a gente carrega de hereditariedade. Quando você vai no médico, ele fala: você, o que tem na sua família? Hipertensão, diabetes, colesterol, câncer, tal, tal, tal. Então, aquilo vem caminhando. Mas em você pode parar isso. Então, o seu método, ele busca acessar a causa, A tratar causa. a causa e, consequentemente, as consequências, elas vão sendo eliminadas. Sim. Claro que eu não invalido o que todo mundo já estudou até Sim, aqui. Eu não falo que medicamento não serve de forma alguma. Todos eles tomam medicamentos, né? Todos eles precisam desse cuidado. Eu entendo, eu tenho consciência disso. sim, Mas o que eu convido eles a fazer é aquilo que está disponível, que é natural, que é sim. a atividade física, que é a gestão dos pensamentos, que a Bíblia nos ensina até no que pensar, e escolha da alimentação. Então, se isso se alinha, você Uhum. volta a fazer um corpo funcionar. Pode ser que hoje você não esteja mais produzindo essa substância porque algo aconteceu que tirou a sua alegria, que Sim. tirou a sua capacidade, a sua vontade de viver. Então, eu preciso te dizer que se você decidir sair deste lugar, um diagnóstico não define quem você é, muito Uau. menos o curso da sua história. Parabéns, Letícia, por esse trabalho sensacional. Porque realmente é uma pessoa Sim, num conjunto do corpo, da mente e do espírito. E isso sendo trabalhado em conjunto não tem como ter erro, não dá errado, porque tudo que Deus faz é perfeito. sim, E tudo está no controle dele, tudo é conforme o querer dele, mas nós temos que tomar posse daquilo que ele já deixou para nós. Que ele sim. deixou para nós vida, Jesus veio para trazer vida Vida e em abundância. abundância. E é essa abundância que você se propõe a entregar para os seus pacientes, para os seus clientes, alunos, para aquelas pessoas que decidem caminhar com você nessa Sim, jornada aí dos movimentos que curam. Parabéns, exatamente. Letícia. Olha, é uma honra, é um prazer, é muito aprendizado estar aqui com você nesse momento, ouvindo tudo isso que você trouxe para nós como princípios, como segredos que ativam o nosso potencial, ativam o nosso amor próprio, a nossa autorresponsabilidade. Isso tudo para mim são chaves Sim, claras que nós precisamos ter em mente e acessar todos os dias, escolher todos os dias se amar, escolher todos os dias se cuidar, escolher todos os dias buscar novas experiências. Se não está dando certo, peraí, o que eu tenho que aprender ainda? Eu tenho uma frase comigo que todo resultado que eu não tenho é fruto de um conhecimento que eu ainda não adquiri. Então, tem uma resposta.
Sim. Pode até ser aquela parte da Bíblia que fala que tem coisas que não é para o nosso entendimento, mas isso é uma resposta. Uhum. Então, eu preciso chegar se a resposta é essa. Se for, tudo bem, eu aceito, eu sou serva, Uhum. mas enquanto pessoa que pensa, enquanto pessoa que Deus deu livre-arbítrio para fazer escolhas, nós precisamos nos posicionar assim. Eu não posso, eu tenho que ser uma inconformada com as coisas que não estão no plano original de Deus, que Sim. foi essa mensagem que ficou para mim desse momento aqui, em que você trouxe tantos conhecimentos, tanto amor na sua fala, tanta vontade de fazer o bem, de ajudar as pessoas no despertamento. Eu realmente vejo em você, Letícia, uma pessoa que lidera e que governa naquilo que Deus fez para você, naquilo que Deus designou para você. Quando você foi gerada no ventre da sua mãe, que é o seu propósito. E a sua missão é essa: cuidar de pessoas tão lindamente nessa área da atividade física. Hoje, como coach, como especialista em comportamento humano, você também atua nessa área do desenvolvimento emocional, que isso é fato realmente, que as emoções, elas interferem nas nossas escolhas, consequentemente no nosso corpo, até quimicamente mesmo falando, Sim. como você já disse muito bem aqui para nós. Então, assim, o seu trabalho é necessário, o seu trabalho vai fazer, já está fazendo e vai continuar fazendo muita diferença na vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza que nós ainda ouviremos falar muito mais de Letícia Couto. Amém. Amém. Assim Letícia, seja. eu trouxe para você uma lembrança aqui do nosso primeiro podcast, porque nós estamos aqui inaugurando o podcast Quem Lidera Governa, com a Letícia, que eu acredito que é a pessoa preparada por Deus para trazer tanto conhecimento para nós, para esse primeiro podcast aqui, que eu estou vivendo essa experiência, mas o meu objetivo é trazer pessoas aqui que lideram na área que nasceram para governar, tomaram posse daquilo que Deus deu, porque quem lidera governa, né? E só governa quem lidera. Então não tem Tem como jeito. ser diferente, essa é uma lógica, é uma sequência. Então o meu objetivo é trazer essas pessoas aqui para ajudar o público a entender que existe muitos caminhos para se liderar. Que a Sim. liderança não está restrita somente a questões organizacionais, a questões de chefia. A liderança vai muito além disso. A liderança vai realmente em desenvolver habilidades emocionais, cognitivas, para tomar posse daquilo que você tem, que é seu, que foi designado por Deus aqui na Terra. Então, esse é o objetivo deste podcast aqui. E a primeira pessoa que eu convidei, que aceitou, e eu fiquei muito feliz e honrada por ter aceitado o meu convite, foi a Letícia Couto. E eu trouxe aqui uma lembrança para ela do nosso podcast. Olha só. Uau! Mas, meu Deus, que lindo! É uma caneca para quando você estiver Obrigada tomando pela seu sua chazinho, presença. seu suquinho, o que você gosta de Gente, tomar. sou eu na foto. Olha que amei! linda! Linda! Não tinha como ser diferente. Uma pessoa linda, de uma energia maravilhosa, não tinha como ficar diferente numa caneca. Que A não ser legal, linda. Eu que achei linda. demais, gente. Amei. Amei, amei, amei. Muito obrigada, Letícia. Letícia, fala aqui pra gente onde que as pessoas que estiverem nos ouvindo aqui podem te encontrar para acessar esse seu trabalho ou acessar também demais conteúdos seus. Conta aqui pra gente. Bom, Nívia, eu quero te agradecer e dizer que esse podcast é muito legal. Esse tema é maravilhoso, todo mundo precisa entender essa questão de liderança, de governo e saber que Deus nos fez para liderarmos e governarmos e nos Sim. colocar em lugares altos. Então, que Deus continue te usando de uma Amém. forma poderosa, que você seja um canal de bênçãos e que todas as pessoas possam entender que nós fomos chamados para liderar e governar independente de onde você estiver, porque Sim. nós somos o corpo de Cristo e cada um tem a sua função e precisa ser desenvolvida da melhor maneira possível, né? É Deus verdade. conta com a gente mas é isso, eu te agradeço e para vocês me encontrarem, tem as minhas redes sociais, Letícia Couto _personal, que é o meu Instagram, e tem também o meu canal no YouTube, que é o MQC, Os Movimentos que Curam, também tem bastante conteúdo lá, vocês podem me encontrar nesses dois canais e aqui.
em contato com a Nívia, que eu estarei sempre Sim. conectada com você. Sim. Porque quando a gente é amigo de Deus, Deus nos apresenta os amigos dele. Ai, que lindo. E você foi esse grande presente na minha vida. Obrigada, Nívia, que Deus te Obrigada. abençoe. Realmente, Deus não une somente pessoas, Ele une propósitos. Ele une pessoas para propósitos, né? É Em verdade. comum também. Muito obrigada, Letícia. E eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem, comentarem, compartilharem, para que esse conteúdo aqui, tão rico da Letícia, chegue para muitas pessoas que, assim como você, vão se beneficiar deste conteúdo. Obrigada e até o nosso próximo podcast.